graça, por tua misericórdia, Senhor. Já tem falado aos nossos corações, Senhor, e eu creio, ó Pai, pelo poder que há na tua palavra, Senhor, que já colocaste no coração do teu filho, aleluia, Deus, uma palavra, a palavra que vai vir, ó Deus, de encontro à nossa necessidade. Sabemos, Senhor, que o culto de missões é um culto de conscientização. Oxalá, tomara Deus, que cada um de nós, Senhor, nessa noite, saiamos aqui, meu Deus, conscientizados da nossa responsabilidade para com a tua obra, Senhor. Meu Deus, tu és o Deus dos céus que nos faz prosperar. Atento, ó Pai, para cada vida neste local, Senhor, que está adorando e bendizendo o teu nome. Fala, meu Deus, poderosamente, e usa o teu filho por tua bondade, para que o teu nome continue sendo adorado e glorificado no nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Amém, graças a Deus. Trago a saudação também do nosso pastor presidente, pastor Alcides Fávaro, com quem nós congregamos na igreja sede, pela misericórdia de Deus. Amém? Bom, meus irmãos, para nós não perdermos tempo, já que vocês estão em pé pela palavra, vamos já abrir a Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 18. 18 de Lucas, versículo 35. Glória a Deus. Uma passagem muito conhecida de todos nós, uma passagem missionária. Diz assim o texto sagrado, que é fiel e não erra: vê, a tua fé te salvou. Imediatamente o homem tornou a ver e seguia-o, glorificando a Deus. E todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus. Amém. Podeis assentar, glória a Deus. Meus irmãos, para que você fique mais tranquilo para ouvir a gente pregar, fique tranquilo, trabalho com missões há 5 anos. Nesse ano, passei a secretário adjunto da Secretaria de Missões da Convenção e de todo o Ministério do Ipiranga. Pela bondade de Deus, o Senhor nos abriu uma porta para irmos à Venezuela, pela Assembleia de Deus Internacional da Guiana Francesa, cujo pastor é Gilmar Xavier, de quem nós estamos aguardando mais um contato para definir a data, onde minha esposa e eu estaremos indo então para Caracas, na Venezuela. Meus irmãos, 5 anos que eu trabalho com missões, pregando o evangelho, conscientizando congregações de todo o Ministério do Ipiranga, São Paulo, Minas Gerais, Brasília, Goiás e por aí afora, Mato Grosso do Sul. E eu poderia aqui falar sobre a missão transcultural, podia falar sobre a toda a Judéia, eu podia falar sobre os confins da terra, poderia contar aqui experiências minhas que tive no Paraguai, ao conhecer um casal de missionários abandonado no campo, que precisou comprar um carrinho de churros para poder pagar as dívidas na casa de material de construção da igreja, porque foi abandonado pelo ministério em São Paulo. Poderia contar experiências da Bolívia, de uma igreja de Madeirite que nós visitamos ali em Santa Cruz de la Sierra. Poderia contar também experiências de igrejas de madeira e casas queimadas que nós vemos em Misiones, na Argentina. Poderia contar muitas outras experiências aqui, mas Deus não colocou isso no meu coração. Sei que Deus pode nos dar outra oportunidade para a gente falar sobre isso, mas o Senhor me deu um tema para nós falarmos aqui nesta noite, sobre a missão em Jerusalém, que é o que nós ouvimos aqui os nossos companheiros falarem aqui também, citando os versículos aqui, as passagens. O irmão pediu para olhar para os bancos vazios aqui na lateral, o irmão que me antecedeu aqui, que é secretário de missões aqui, também falou sobre a visão. O olho for bom, todo o corpo é bom. Então eu não quero me estender muito para falar da abrangência maior da missão. Quero falar de uma responsabilidade pessoal em Jerusalém, nós, igreja, corpo de Cristo, reunido aqui nesta noite, pessoal e particular. Meu irmão, nós vivemos num país elitista, seletista, onde tudo aqui é selecionado. Nós somos selecionados pelo sobrenome que portamos, sim ou não. Todo lugar onde nós vamos, as pessoas querem saber qual é o nosso sobrenome. E tem gente que é feliz, que já herdou um sobrenome bonito de família. Família Hermínio de Moraes, família Maluf, tantos outros sobrenomes bonitos que tem por aí, não é?
Então, sobrenome já é uma separação. Se a gente não nasce com sobrenome bonito, a gente já nasceu com desvantagem. Também nós somos selecionados pelo tipo de roupa que a gente veste, pela etiqueta que está debaixo do seu paletó, pela etiqueta que está debaixo do seu vestido, pela etiqueta que está aí na sua blusa, no seu casaco. Nós somos selecionados pelo tipo de loja que a gente compra, pelo tipo de sapato que a gente veste. Nós somos selecionados. As pessoas fazem seleção. Agora estão fazendo seleção pelo tipo de carro que a gente veste. Já não basta mais ter um carro bonito e confortável para passear com a família. Tem que ser um Hyundai, tem que ser um Toyota, tem que ser um Corolla, tem que ser alguma coisa assim. Nós somos selecionados pelo carro que andamos. Somos selecionados também pela metragem do apartamento que nós moramos, sim ou não? Se eu pedisse para os irmãos aqui levantarem aqui e dizer quantos metros tem a sua casa, muitos aqui nem saberiam quantos metros tem, mas em alguns lugares nós já somos selecionados pela metragem do apartamento que nós podemos comprar. Então nós somos selecionados. O mundo é seletivo. Eu iniciei uma faculdade no começo do ano, eu e meu amigo presbítero Gildemar Mackenzie aqui em São Paulo, e um dos nossos professores nos deu lá um relato de um dia onde eles estavam fazendo uma seleção de professores, e de repente eles colocaram os currículos ali, e eram muitos currículos, e aquele homem que estava fazendo a seleção, ele começou a ver que era muito currículo, e o professor então olhou que aquele homem começou a tirar os currículos e colocar um de um lado e outro de outro, um de um lado, outro do outro, e ele ficou vendo que era muito rápido a forma dele fazer aquilo, e ele perguntou, mas qual é o critério, por que você está fazendo a forma tão rápida, você não está lendo, não está vendo quem são as pessoas nem nada? E aquele homem disse, é tanta gente que se eu for olhar um por um, eu vou passar aqui o ano inteiro para contratar alguém. E ele falou, então qual é o critério? Ele disse, eu olho por qual tipo de faculdade ele cursou, e dependendo da faculdade eu separo. Então nós somos separados pelo curso que nós cursamos, pela faculdade que nós passamos, por tudo isso nós somos selecionados na onde nós moramos. É o país que nós vivemos hoje, tudo nós somos selecionados. Não é diferente aqui na Bíblia Sagrada. Quando Jesus vai entrando em Jericó, quando ele vai chegando à cidade de Jericó, a palavra de Deus diz que tinha um cego junto ao caminho. Ele estava junto ao caminho, não estava no meio do caminho, ele estava paralelo ao caminho, ele estava na margem do caminho. Ele era um homem marginalizado, ele estava à margem, não estava no centro, ele estava à beira do caminho, e Jesus vinha vindo com uma multidão alegre, que sabia dos milagres que Jesus operara, inclusive da ressurreição de Lázaro. A multidão sabe dos milagres, do poder que tem em Jesus, que Jesus é quem ele é, e a multidão está glorificando, adorando, louvando, e o homem que está marginalizado está lá no mesmo lugar de sempre, e ele ouve que vem vindo alguém, vem vindo um passo diferente, vem vindo uma multidão diferente, e ele quer saber o que é, quem é que vem vindo, o que é que está acontecendo, porque não é sempre que acontece aquilo ali. Ele está sentado à beira do caminho. Marcos vai dizer que o nome dele é Bartimeu, no aramaico, Bartimeu, filho de Timeu, ou seja, era um homem que não era nem conhecido pelo seu nome, porque existem muitos cegos naquela região, e cego não é conhecido pelo nome, cego é distinguido pelo nome do pai, para diferenciar cego e cego, para saber que esse é o filho de Timeu, aquele é o filho de Simão, e assim por diante. A Bíblia Sagrada sempre vai ter essa distinção. Então ele, além de ser cego, ele não era conhecido pelo seu nome, não tinha sobrenome, ele era um homem conhecido único e exclusivamente pelo nome de seu pai, estava marginalizado à beira do caminho, e a multidão vem vindo, ele quer saber quem é, e o povo não quer parar para conversar com o cego, não quer dar atenção a ele, porque na verdade está todo mundo querendo se aproximar de Jesus. Jesus está onde? Jesus está no centro. Jesus está no centro, a multidão precisa chegar no centro, encostar em Jesus para ver se recebe o milagre. Não foi assim com a mulher que tentou se aproximar e tocar na orla das suas vestes? Jesus está no centro, a multidão está toda comprimindo, ninguém deixa ninguém chegar em Jesus, porque todo mundo está querendo ser abençoado, sim ou não? A sociedade que nós vivemos é assim hoje. Falei aqui de seletismo, e acontece infelizmente no nosso meio também. A igreja infelizmente hoje está cada um querendo buscar a sua própria bênção, cada um querendo ser abençoado, cada um querendo chegar em Jesus, cada um querendo ser curado, cada um querendo receber prosperidade, cada um querendo receber algo de Deus, e às vezes está tão cheio de vontade de fazer isso que se esquece de ver quem é que está clamando na marginal, na lateral da pista. Marginalizado, mas quem é que vai perder tempo de falar com um mendigo, que além de cego é mendigo, passa a vida mendigando? Quem é que vai parar para conversar com alguém que já é desprezado da sociedade? Quem é que vai dar atenção para alguém que já faz anos que está naquela vida? Jesus
é diferente. Por isso nós estamos falando aqui a missão a partir de Jesus, inclusivo. Inclusão. Uma missão que inclui e não exclui. A missão a partir e a princípio de tudo precisa incluir e não excluir. Nós precisamos aprender a incluir e não excluir. Jesus está vindo com a multidão. E alguém então resolve dar atenção para o cego. Alguém resolve perder tempo, gastar tempo, investir tempo no marginalizado. E diz para ele: é Jesus o Nazareno que vem vindo aí. Por isso nós não devemos desprezar os marginalizados e aqueles que não são conforme nós achamos que eles devem ser. Nós não podemos desprezar as pessoas que estão caídas na sarjeta porque nós não sabemos quem elas são. Nós não podemos desprezar aquele que nós achamos inferiores a nós porque não tem visão, ou porque mendiga, ou porque não tem a vida social que eu tenho, porque talvez ele saiba mais do que eu. O cego estava mendigando à beira do caminho, mas quando disseram que era Jesus o Nazareno que ia passando, ele ligou o nome à pessoa. Quando foram dizer para aquele homem chamado Natanael, que tinham encontrado o Messias, o homem conhecedor das Escrituras, um homem conhecedor da lei mosaica, um homem que era de boa família, de boa reputação, por isso estava debaixo da figueira. Cada um chamará o seu amigo para debaixo da figueira, diz o texto sagrado. E ele estava lá. Quando disseram: achamos o Jesus e ele é o Messias, ele logo perguntou: de que cidade ele vem? Disseram: de Nazaré. E ele disse: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Seletista, exclusivista. Mas quando disseram para o cego, ele disse: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Não é porque está caído, porque é cego, porque é mendigo, que não entende das coisas, porque às vezes ele entende mais do que eu e do que você. Nós não devemos desprezar o menor dos pequeninos sequer, porque nós não sabemos o que Deus tem para fazer. A igreja precisa ser inclusiva e não exclusiva. A missão é inclusiva e não exclusiva. Se eu desprezo o homem que está marginalizado, eu não consigo chegar no Afeganistão. Se eu não conseguir atender o meu irmão, que faz uma semana que vem no culto e eu não percebo, eu não chego na China e nem na Coreia do Norte. Jesus vem vindo. E o cego identificou o nome, a pessoa, Jesus o Nazareno, e ele clamou a ele como prometido de Davi, que se assentaria sobre o trono. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A necessidade era dele. A necessidade era dele, a necessidade é tua. E só sabe da necessidade do tom de voz aquele que está passando pela aflição. Só sabe o tom da voz, como é que tem que ser, aquele que está vivendo, aquele que está na pele. E ele gritou e as pessoas começaram a dizer: ei, rapaz, fique quietinho aí. Você não está vendo que você está atrapalhando? Está todo mundo tentando chegar. Eu estou aqui doido para chegar lá no centro, onde é que está Jesus da multidão, para ver se eu recebo alguma coisa. Você fica gritando, está atrapalhando todo mundo aqui. Está todo mundo querendo ser abençoado e você fazendo esse barulhão aí, rapaz. Cala a boca, moço. Eu dou é glória, não estou nem aí. Aleluia. Quem tem a necessidade é que sabe o tom da voz, como é que tem que ser. Quem está passando há vários anos mendigando, cego, não nasceu cego porque ele não era cego de nascença. Passou a ser cego, mas queria voltar a ver a luz. Ele sabia que aquela era a única oportunidade da vida dele, podia ser a última. E talvez seja a última oportunidade de Deus para a sua vida. Portanto, é necessário nós estarmos apercebidos, porque o culto ainda não acabou. E eu entendi, eu aprendi com meus pastores, que o culto só termina com a bênção apostólica. E Deus pode ainda fazer uma grande obra na sua vida, ainda antes do amém do culto final. Louvado seja o nome do Senhor. Calabachara mandarábia.
Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3 da primeira carta, ele disse: eu não cesso de rogar a Deus, sabe por quê? Porque a palavra foi pregada a vocês, e vocês não receberam a palavra como palavra de homem, mas como palavra de Deus. A diferença é de que tem gente que é abençoada por Deus quando vem ao culto, e tem gente que não é de forma alguma, e olha para quem está sendo abençoado e inveja a pessoa, é porque ele vem aqui, ouve a mensagem e acha que é mais um pregador, é mais um paroleiro que está pregando aqui, vai para casa vomitando tudo que recebeu aqui, vai murmurando, falando um monte de coisa e não sai abençoado. Hebreus capítulo 4 diz o seguinte: a mesma palavra que foi pregada a nós também foi pregada a eles, mas eu acho que a palavra não foi acompanhada de fé, por isso eles não entraram no descanso do Senhor. A mesma palavra é pregada, a uns é acompanhada de fé e a outros não. Uns estão atribulados pensando no horário final do culto, e os outros estão agarrados no anjo dizendo: eu não saio e não te deixo sair enquanto não me abençoares. Calachara mandaraia. Só saio daqui quando o Senhor me abençoar. Mas vai ter outro culto? Vai, o culto vai continuar tendo, vai continuar existindo, até Jesus vir buscar a igreja. Mas se eu preciso da minha bênção, é hoje que eu vou sair daqui com ela. Cala a boca, rapaz. Não, é a última oportunidade da minha vida. Parece que ele escutou Jesus falando um pouco antes de entrar em Jericó, porque ele vai ser levado a Jerusalém e lá ele vai ser traído. Praticamente ele está dizendo: parece que eu sinto que é a última oportunidade de Deus para a minha vida. O Nazareno está entrando na cidade e eu não posso perder essa oportunidade. Aleluia! Meu irmão, ele gritou ainda mais forte, levantou a voz: ah, vocês querem que eu calo? Vocês querem que eu fico quieto? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, Jesus. Calachura mandarabadara mandarabadaia. É esquisito, não é, irmão? Quando era do mundo, Calypso batia no bumbo, na zabumba, eles faziam de tudo quando era o Calypso. Quando era o Corinthians ganhando, gritava alto, comprava rojão, fazia de tudo. Quando era o São Paulo sofrendo, suando a camisa do mesmo jeito. Vem para a igreja, vira crente, o crente da glória do lado dele alto. Ele fala: para que Jesus não é surdo? Para que esse desespero todo? Para que fica aí chorando o culto todo? Para que tudo isso? Quer ser o mais santo do que todos aqui? Meu irmão, você não sabe o que ele está passando. Não fala, ajuda ele em oração. Ora por ele, ora por ela, porque Deus está trabalhando. Louvado seja o nome do Senhor. O som da voz foi levada pelo vento. As ondas sonoras chegaram na altura, os decibéis, e foram os ouvidos do mestre. E o ouvido do mestre captou o sinal. E quando ele captou o sinal, ele parou. Jesus parou. E quando Jesus para, a multidão para. Tem multidão aí que está andando, e Jesus parou faz tempo e ela continuou andando. Perdeu Jesus na festa. Voltou para casa com a multidão e Jesus ficou no templo. Quando Jesus para, a multidão tem que parar. Meu irmão, coisa triste é uma multidão sem Jesus no centro. Um aglomerado de gente somente. Porque Jesus está no centro. E ele parou. E quando ele parou, meu irmão, a multidão todinha parou. E o cego escutou que os passos pararam. E ele ficou indagando: o que será que está acontecendo? Talvez você não está entendendo o que está acontecendo, mas eu quero dizer que Jesus parou aqui nesta noite. Jesus parou aqui nesta noite pelo meu e pelo seu clamor. Eu estou há dias numa campanha de oração buscando a Deus, porque eu preciso do milagre, da vitória. E eu vim agora no trânsito terrível, irmão, nem viu isso, que eu nem demonstrei ele, eu estava falando em línguas no carro.
E eu passou um caminhão e estava escrito assim do lado do caminhão de mudança de transporte: não temais diante deles, porque eu estou no vosso meio para vos dar vitória. Não sei nem se estava escrito, eu sei que eu li. Jesus parou, e não só parou, Jesus se virou para a direção de onde vinha a voz. Meu irmão, coisa triste é uma igreja que não se vira, não se volta para a direção da onde Jesus está olhando. Uma igreja que está olhando somente para o umbigo, somente para as festas, para as datas comemorativas. E Jesus está olhando para os pobres, para os desprezados, para os marginalizados. Talvez Jesus está olhando para o Nordeste, como eu estive lá agora em São Luís, no Maranhão. Talvez Jesus está olhando para os indígenas de Mato Grosso do Sul, como também lá estive. E a gente precisa olhar para onde Jesus está olhando. Para onde Jesus se virou, eu me viro. Se Jesus está virado para a missão, a igreja tem que se virar para a missão. Se Jesus se virou para o Nordeste, eu me viro para o Nordeste. Se Jesus se virou para a África, eu me viro para a África. Se Jesus se vira para a China, eu me viro para a China. Se Jesus se vira para Cuba, eu me viro para Cuba, porque eu preciso estar virado para onde Jesus está. Uma outra questão: Jesus parou. Primeiro Jesus ouviu, depois Jesus parou, depois Jesus se virou. E o que é que Jesus faz? Quando Jesus para e olha na direção daquele homem no chão caído, a multidão todinha tem que olhar e abre um corredorzão. Porque Jesus mandou chamar ele. Tragam-no. Abriu um corredor e Jesus não foi até o mendigo. Jesus não andou até ele. Secretário de missões, Jesus não foi. Jesus mandou eles trazerem o moço. Jesus podia muito bem ir até o moço. Jesus podia ir até o marginalizado. Jesus podia ir até a boca do crack na Cracolândia. Jesus podia ir, mas ele não foi. Ele não se andou até lá, na onde ele parou, ele ficou, ele apenas se virou. Mas ele disse: quem vai buscar são vocês. Vocês que estavam tentando chegar em mim, ser abençoado. Quer ser abençoado, precisa primeiro ir buscar o marginalizado. Vai lá e traz ele, porque meu negócio é com ele agora. E eu não vou abençoar ninguém enquanto ele não chegar na minha presença. Louvado seja o nome do Senhor. Calabashura mandaraia. Traz o moço. Traz o moço, que isso é de vocês. É vocês quem tem que trazer eles a mim. Eu podia ir até ele, mas o negócio é com vocês. Como é que vocês vão fazer? Vão ficar com a rodinha fechada, querendo chegar pertinho de mim, ou vai abrir essa roda e vai buscar o moço para trazer ele na minha presença? Vão continuar fechando a roda e não deixando quem está querendo entrar, e ou vai abrir esse negócio e dizer: vinde, benditos de meu Pai, vinde, vinde. Kalashura mandarabadara mandaia. Chegaram no moço. Rapaz, o mestre te ouviu. Levanta e vamos lá. Ele lançou-se de si a capa de um salto. E pegaram o moço e foram levando ele até Jesus. E a Bíblia diz que quando ele se aproximou, porque Jesus não fala com ninguém de longe. Jesus não fala com ninguém de longe, é distância. Jesus fala de pertinho. Jesus fala olho no olho, mas ele é cego, mas Jesus está olhando no olho dele, como Jesus está olhando no teu olho agora. Jesus fala olho no olho com a pessoa na presença dele. Jesus não fala com ninguém de longe, Jesus se aproxima. Jesus não tem medo de se aproximar da pessoa. Jesus não tem medo do mau cheiro. Jesus não tem medo da pobreza. Jesus não tem medo porque a pessoa não tem um carrão do ano. Jesus não tem medo porque ele não tem um apartamento de 250 metros quadrados. Jesus só fala quando ele chega na presença dele. E se você está na presença de Jesus, Jesus está falando com você. Jesus está falando ao teu coração. Se você está na presença dele, louvado seja o nome dele. Quando ele chegou, Jesus então perguntou:
O moço estava agorinha caído na margem, marginalizado, cego, esmolando. E olha só o que Jesus faz com o pior homem que eles podiam imaginar ali. Porque para alguns judeus, pobreza e cegueira, enfermidade era sinal de pecado, de demônio, de todo tipo de tranqueira. Quem pecou, ele ou seus pais, para que nascesse assim? E Jesus então não diz o que é que vai fazer para ele, não. Jesus abre o leque, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, abre para ele e diz: filho, o que queres que eu te faça? Há alguns instantes eles estavam te separando, fazendo seleção de você, porque você estava caído com a capa suja, cego com a mão estendida pedindo moeda, e agora você está aqui na minha presença e eu estou falando com você e perguntando para você: filho, não se menospreze, não se diminua, não se inferiorize, não se faça uma aparência com as outras pessoas, não se compare com ninguém. Eu te chamei na minha presença, eu mandei te trazer, portanto não fique intimidado diante da multidão que está olhando. O negócio sou eu e você, estou falando com você agora. Não se menospreze, louvado seja o nome do Senhor. Foi trazido para o centro, porque é no centro que Deus fala. Jesus não quer ninguém marginalizado. Traz ele para o centro. Que queres que eu te faça? Jesus podia ter logo colocado a mão no olho dele, já ia dizendo logo: ser curado, não é? Mas não, Jesus abriu a oportunidade para mostrar para os homens: olha só como é que trata os homens. Olha só como o autor da vida trata os homens. Aprendam. Aprenda como o Filho do Deus Altíssimo trata o ser humano. Sendo ele filho do Deus Altíssimo, manda trazer para o centro e ainda coloca à disposição dele o que é que ele precisa. Não vai perguntar para ele outras coisas a não ser: o que é que você precisa que eu te faça? E ele queria apenas voltar a ver a luz do sol, queria voltar a ver os homens, o rosto das pessoas. E ele então diz: Senhor, que eu tenha vista. Jesus então disse: vê, a tua fé te curou. E ele imediatamente viu. E ele viu. E o maior milagre dele ter visto não foi apenas de abrir os olhos, foi que quando ele viu o Senhor Jesus Cristo de Nazaré na sua frente. Louvado seja o nome do Senhor. Porque tem gente que está com o olho aberto fisicamente, mas nem se ele vê Jesus em pessoa ele reconhecer ele. Tem gente que está com o olho estatalado, mas não vê 1 centímetro dentro do mundo espiritual, Gil. Tem gente, olha, escute o que Deus está dizendo aqui. Escute. Escute. Uma outra vez Jesus curou um outro cego. E quando ele abriu o olho, Jesus perguntou: o que é que está vendo? Ele disse: vejo homens como árvores. Não existe outra passagem na Bíblia Sagrada, não encontramos onde Deus tenha tocado 2 vezes numa mesma pessoa. Não existe. Falou 2 vezes com várias pessoas. Moisés, várias vezes. Samuel. Mas tocar 2 vezes a mesma pessoa nós não encontramos na Bíblia Sagrada. Esta é a única passagem onde Deus toca num homem por 2 vezes. Porque ele viu homens como árvores. Sabe por quê? Porque os homens não são árvores. Árvores você planta hoje e amanhã você pode colocar o machado na raiz dela. As árvores você pode plantar e esquecer dela no jardim. A árvore você pode plantar em qualquer lugar e esquecer dela. Mas os homens não são assim. Tem pai que esquece o filho porque ele não faz o que ele falou. Tem mãe que esquece a filha porque ela não seguiu a doutrina que ela queria que ela seguisse. Tem família que abandona os seus entes queridos porque eles não são como eles queriam que eles fossem. Os homens não foram feitos para serem esquecidos. Os homens não são árvores. Por isso que ele tocou nele pela 2ª vez. E quando ele abriu os olhos, então ele estava vendo perfeitamente. E às vezes nós precisamos ser tocados por ele por 2 vezes. Porque os homens não são árvores. Nós não podemos fazer isso com as pessoas. E eu vou ter que encerrar porque o tempo já foi. Ele tocou 2 vezes.
E o Bartimeu, o homem que não tinha nem sobrenome e era conhecido pelo nome do seu pai, agora está na presença